Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 30 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, nesta quarta-feira, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje, no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! Primeiros socorros são as ações iniciais e emergenciais que se prestam a pessoa que sofreu um acidente, lesão ou doença repentina. O objetivo é manter as funções vitais da vítima até que ela receba assistência médica profissional. Qualquer pessoa que tenha conhecimentos básicos de primeiros socorros pode prestar assistência, como familiares, amigos, colegas de trabalho ou pessoas que estejam passando na rua, por exemplo. Para falar mais sobre este assunto, nós conversamos agora com Regina Pérez, que é enfermeira e professora de curso técnico, e a gente vai falar mais sobre primeiros socorros. Professora, obrigado pela presença, seja bem-vinda aos estúdios do Mix da TV. Eu que agradeço. A gente vai falar então sobre um assunto tão importante que faz parte do nosso dia a dia, que é a questão dos primeiros socorros, né, professora? O que são os primeiros socorros? Geralmente são os primeiros cuidados prestados às vítimas que sofreram algum trauma, algo que precise de assistência. Então, é os cuidados imediatos. A maioria das pessoas acha que deve ter alguma qualificação, alguma capacitação para poder realizar esses primeiros socorros. Professora, existe a necessidade dessa capacitação? E quem são as pessoas que podem prestar esses primeiros socorros? Existe, porque senão você pode causar mais danos a essas vítimas. Então, o ideal é você se capacitar. Então, existem cursos, inclusive Senac Taubaté tem o curso de primeiros socorros para leigos e os cursos técnicos. Dentro dessas grades existem os cursos de primeiros socorros que vão trazer todo esse conhecimento para que as pessoas consigam prestar assistência na hora de um acidente, de um trauma ou de qualquer lesão que tenha acontecido para outras pessoas. E aí eu consigo ajudar nessa assistência imediata. Às vezes, assim, na nossa casa, a gente pode prestar esse primeiro socorro. Às vezes, na rua, quem faz uma trilha, por exemplo, precisa ter, pelo menos, esse mínimo de capacitação. Mas aquelas pessoas que não têm uma certa capacidade emocional ou acham que não estão aptos, a senhora recomenda também fazer o curso? Olha, eu acho que o curso, né, a capacitação, ela serve para a vida. Então, você vai aprender tanto para dentro de casa, pelo menos para o início do acontecimento. Então, isso salva vidas. Esses primeiros socorros salvam vidas. Então, é ideal, sim, que todos tenham esse conhecimento, pelo menos para dentro de casa, porque muitos acidentes acontecem dentro de casa. A gente está falando sobre acidentes, traumas, né? Essa questão de primeiros socorros pode acontecer na rua, no seu local de trabalho, mas o cotidiano da casa, o domicílio, é onde acontece também, de fato, esses acidentes, esses riscos que a gente está falando. Professora, quais são os acidentes mais comuns, assim, dentro de casa, que exigem primeiros socorros? Quedas, principalmente em locais, em residências que têm idosos ou crianças, cortes, pequenos cortes, queimaduras. Queimadura é bem comum acontecer, principalmente com crianças também. Então, esses são os que mais afetam o domicílio, que a gente fala, os acidentes dentro das casas. Então, vamos passar algumas dicas e orientações importantes. Vamos começar com cortes, assim. Qual que é o procedimento básico e o que a gente deve fazer? Se o corte for pequeno, você vai só lavar com água corrente e pressionar. Se for de grande porte, aí você também pode até lavar, mas o ideal já é fazer a compressão com pano limpo e ir ao serviço de emergência, um serviço médico. O que a gente não deve fazer de jeito nenhum quando a gente tem um corte, que as pessoas acabam fazendo? Colocar produtos, né? Pó de café, açúcar, nada disso deve ser colocado. Precisa levar num serviço médico, porque às vezes precisa até levar os pontos, né? Fazer sutura nesse corte, dependendo do tamanho dele.
Então, o ideal é levar para o serviço médico. Agora vamos passar para um outro acidente que acontece também em casa, que são as queimaduras, né? O que a gente deve fazer, assim, de pronto atendimento para ajudar essa pessoa, essa vítima? A queimadura, ela existe 3 tipos de queimadura. A queimadura leve, que a gente fala, que é superficial. Então, o ideal é só lavar com água corrente, água fria corrente, só. A de 2º grau, que ainda forma aquelas bolhas, o ideal é levar para o serviço médico, porque aí vai precisar de cuidados, né? Às vezes, muitas vezes, de fazer um curativo, medicação. Então, o ideal é levar para um serviço médico. No início, né, se precisar, resfriar com água corrente. Mas o ideal, a partir do 2º grau, que forma as bolhas, é levar no serviço médico. Essa água corrente em temperatura ambiente ou precisa estar gelada? Fria. De preferência, né? Pode ser ali da torneira mesmo, fria. Usando a mesma dica, professora, da questão do corte, o que não fazer em caso de queimadura? Colocar pasta de dente. É muito comum, né? Muito comum. E aí, além de... Pasta de dente é um produto químico. Vai agravar ali a lesão e também vai ser muito mais difícil para tirar lá no pronto atendimento, por exemplo, tirar ali para conseguir começar a cuidar. Então, não deve se passar nada. Hoje, nada. Só o médico ele tem a competência, o profissional médico tem a competência de receitar uma medicação, uma pomada que seja, para ser passado depois. Nós falamos de cortes, queimaduras, falamos de quedas, né? Numa possibilidade de uma fratura, de ter fraturado um osso, quebrado. Quais são as recomendações iniciais? Iniciais, não mexer, né? Se for braço, perna, algo visível, né? A fratura que deu ali para poder observar, não mexer e levar para o serviço médico, porque em casa a gente não tem como socorrer. Se for fratura aberta, que a gente fala que o osso fica exposto, pode ter o sangramento. Então, o ideal é cobrir com pano limpo, mas levar para um serviço médico. Professor, às vezes a pessoa acha que o primeiro socorro, né, ela tem que fazer alguma ação, né? Às vezes fazer um curativo, um acompanhamento, mas o simples fato de fazer uma ligação para o serviço de emergência já é um primeiro socorro? Sim. A gente às vezes vê muito isso em rua, né? As pessoas querem prestar o atendimento ali. Hoje o ideal é não mexer. Em casa também, dependendo do que acontecer, pode ligar 192, né, que é o número do SAMU, acionando o serviço de emergência. Às vezes você em casa pode até ajudar como uma hemorragia mais grave, né? Você vai comprimir, mas mesmo assim ou precisa chamar o serviço de emergência ou levar até um. Mas realmente, só chamar já é o suficiente, já está ajudando e muito. Outra coisa que acontece muito dentro de casa, e às vezes a gente fica desesperado para tentar resolver, é a perda de consciência, um desmaio, né? O que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa? Chamar o serviço de emergência. Não tem jeito. Não, tem coisa que não tem. Porque está desmaiado. Mas o que levou ao desmaio? Pode ser uma hipotensão, pode ser uma hipoglicemia. Então, o ideal é chamar o serviço de emergência. E caso essa pessoa tiver, por exemplo, tendo algum tipo de secreção na boca, algum tipo de epilepsia que gera esse tipo de... A convulsão. A convulsão, professora, a gente pode ajudar de alguma forma? É Pode. Recomendável? Essa sim. A convulsão, geralmente, quem está passando por isso, a vítima ali, ela vai se bater muito. Então, o ideal é afastar todos os móveis, se for em casa, afastar tudo que possa causar mais lesões a essa pessoa, né? Porque ela pode bater o braço, bater a perna. Então, afastar tudo que tem próximo a ela e proteger a cabeça. Mas não é segurar, é proteger. De preferência, a gente ajoelha próximo à cabeça da pessoa que está tendo convulsão e apoia só essa cabeça, porque na hora que ela está tendo a convulsão, ela pode bater a cabeça. Então, para não ter mais risco de trauma, a gente só protege a cabeça e fica observando. Se possível, depois lateralizar essa pessoa para que essa secreção, essa saliva que veio mais aumentada devido à crise, ela não tenha o risco de broncoaspirar, de engasgar. Então, a gente lateraliza após a convulsão cessar. E aí, precisa levar para o serviço de emergência. E nada de colocar nada na boca da vítima, né? Não precisa, até porque quando ela tem a convulsão, ela traz esses espasmos, né? Então, se colocar o dedo, pode ter o corte, sim, porque ela vai travar a boca. Então, pode machucar a pessoa que está ali socorrendo. Então, nada de colher na boca, nada do dedo na boca, porque ela não vai acontecer nada. Ela só lateralizar a cabeça já é o suficiente.
A gente está acompanhando algumas dicas aqui importantíssimas sobre primeiros socorros nesta quinta-feira, 7 de novembro, conversando com a professora, a enfermeira de curso, professora de curso técnico, enfermeira também, a professora Regina Pérez. Uma outra coisa que acontece, professora, e aí a senhora pode ajudar a gente com uma dica muito importante, é a questão de choque elétrico, né, dentro de casa. O que a gente pode fazer com essa vítima? Então, o ideal sempre, né, é trabalhar a prevenção. Não fazer nada que não tenha conhecimento. Mas o que é mais comum, às vezes tomadas, secador de cabelo. Então, sempre que for usar algo elétrico, não seja em piso molhado, né, nada que tenha proximidade com água. E se acontecer, a pessoa, né, passar por isso, ter o choque, o ideal também é levar para um serviço de emergência, porque o choque, dependendo do tamanho ali, né, do volts, o que ela levou em consequência, esse choque pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Então, o ideal é levar para o serviço de emergência. Se for choque pequeno, tudo bem, né? Às vezes só o dedo ali na tomada, algo mais simples. Mas se for um choque com uma voltagem maior, o ideal é levar para um serviço de emergência. Outro caso que a gente acompanha muito, principalmente na mídia e vira destaque, são os engasgos, principalmente com crianças, né? Sim. Como é que a gente pode proceder neste caso? Então, existe uma manobra de desengasgo, tanto para adulto como para criança, e aí as pessoas podem se capacitar para fazer. É simples e isso salva vidas. E isso a gente pode fazer em casa, deve fazer em casa, para quem sabe. E mesmo assim, chamar o serviço de emergência, porque até mesmo as pessoas que aprendem, mas elas não praticam, então, quando ela liga para o serviço de emergência e fala do engasgo, os profissionais de lá já vão estar orientando através do celular. Mas o ideal é chamar também o serviço de emergência. A gente consegue simular aqui no nosso programa? Sim, A gente tem um boneco, professora, pode pegar por gentileza? E aí, fique à vontade para explicar para a gente como é que a gente faz. Geralmente, os bebês, eles vão engasgar por líquido. Então, a gente tem duas manobras a serem feitas. Primeira coisa, a gente pega o bebê nessa posição e olha, faz 5 compressões no peito, tá? Com o dedo lateralizado, acho que dá para ver. E o bebê, ele precisa estar inclinado, que a tendência é fazer com que o líquido escorra. Então, a gente faz 5 compressões no peito. A hora que a gente vira, sempre tentar elevar o queixo e bater nas costas também, fazendo uma pressão 5 vezes. A gente vai fazer isso até o desengasgo acontecer. Então, sempre virando, fazendo 5 compressões no peito, olhando a boquinha, olhando toda a face do bebê para ver se ele consegue voltar e virando novamente, fazendo 5 compressões, escorregando a mão, mas precisa ter pressão, que essa pressão vai fazer com que o líquido que ele engasgou volte e saia pela garganta. Professora, geralmente acontece com crianças após o aleitamento, né? Isso. E aí, quais são as dicas para prevenir isso? O ideal, né, não deixar a criança após a mamada já deitada. Tem estudos que trazem que hoje pode ficar reto, né? Mas o ideal, pelo menos, é a gente fazer com que a criança fique um tempo em pé após o aleitamento e depois ela vai para a cama. Só depois pelo menos de meia hora depois ir para a cama. O ideal não é deixar já ir direto para não ter esse risco de engasgo, porque a criança ela pode regurgitar, e isso que vai fazer com que ela broncoaspire e trazer o engasgo. A gente está acompanhando algumas dicas e informações aqui com a professora Regina Pérez. Ela usou o boneco, vou pedir para ela colocar ali de lado. Professora, fica à vontade, obrigado. E a gente está trazendo aqui as informações. São muitos assuntos, né? Quando a gente fala de primeiros socorros, o nosso tempo é curto, a gente não consegue trazer todas as informações, mas acredito que o que a professora passou aqui, a enfermeira também, professora, a gente consegue ter noções para nos ajudar. Como funciona um curso de capacitação em primeiros socorros? Ele é longo, demora muito? Nós temos o curso de primeiros socorros para leigos, que são pessoas que só querem aprender essas técnicas básicas. Então, ele dura em torno de 4 a 6 meses os alunos vão aprender, né, todas as práticas que poderão prestar nesses primeiros socorros, principalmente esse que a gente falou aqui. É rápido, não é muito tempo, né? Mas eles são de qualidade. Então, a pessoa que faz o curso, ela sai certificada e sai especializada a prestar os primeiros socorros nessas situações. Professora, quais são os telefones de emergência para a gente decorar, ter na nossa mente e ter ali de fácil acesso quando a gente precisar chamar um auxílio? 192.
192 é SAMU. E o importante também é saber passar a informação, porque aí eles vão disponibilizar a ambulância correta para cada situação. Professor, eu gostaria então que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, uma mensagem assim, uma dica de ouro, para que a gente possa sempre estar atento às condições em casa, na rua, no trabalho, relacionadas aos primeiros socorros. Eu acho que o conhecimento é fundamental para que a gente consiga ajudar as pessoas, principalmente para quem já gosta, né? Eu acho que o conhecimento é fundamental. Então, eu acho que as pessoas precisam se interessar mais, buscar mais esses conhecimentos para que você consiga, né, se capacitar e, quando precisar, fazer uma boa assistência. Professora enfermeira Regina Pérez, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, por compartilhar esses conhecimentos. Parabéns por seu trabalho. Obrigada. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. E se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Aí na sua tela estão todos os canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e elogio. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté e no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, tem playlists completas de todos os programas no nosso canal do YouTube. Agora, se o seu jeito de se comunicar com texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp e você faz isso através do DDD 12 e do número 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E você se conecta com a gente através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. Chegou a hora do nosso primeiro short. O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz a ações sociais e instituições assistenciais aqui da nossa cidade. Separamos um trecho do nosso programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! E deu pra ver que não é só roupa, que tem almofada aqui atrás, tem uma boneca, tem até uma peruca da Emília que a gente achou super legal aqui. Então não é só roupa. Não. Sendo algo que você pensa, poxa, alguém poderia gostar de ter. Com certeza. Pode trazer pra cá. Tanto roupas de criança, tênis, brinquedos. Já recebemos coleira de cachorro, casinha de cachorro. Estando em bom estado, a gente consegue vender aqui no nosso bazar. E não custa reforçar, né, Anne, que doação não é descarte. Sim, verdade. Doação é algo que você tem e que você poderia tranquilamente continuar usando, por algum motivo você não usa. Porque você enjoou da peça, porque ela não te serve mais, enfim, não é porque ela tá feia, rasgada, desbotada, desbeiçada que você vai doar. Pois é. Outra pessoa vai querer usar, então tem que ser um estado porque bonitinho. essa reportagem tocou no coraçãozinho. Tocou no nosso coração. Eu tenho aí 30 bolsas, eu posso doar algumas. Eu não vou mentir, não. Quem sabe? Eu tenho muita bolsa na minha casa. Quem sabe eu trago. Pois é. Então, fica o convite aí pra todos vocês. Vai ser muito bem-vindo, gente, de verdade. Também é só trazer aqui, ou levar nessas caixas. Isso. Onde tem mais ou menos essas caixas? Olha, nós temos no restaurante Tio Fit. Se eu não me engano, ela fica na 15 de novembro, esse restaurante. Hoje temos também uma caixa na Pano Bianco, que é uma academia. Tínhamos uma caixa ali na Microcamp também, só que elas nunca ficam fixas, elas ficam por um tempo e daqui a pouco a gente faz um trabalho de rotatividade pela cidade novamente. Então também você que aí é dono de um estabelecimento, de uma escola, de algum lugar assim e queira receber essa caixa, entre em contato com a gente que levamos até vocês pra gente conseguir mais arrecadação. É outra maneira de ajudar sem botar a mão no bolso, sem ter grandes esforços. E a visibilidade também, né? De levar ali o nome do GAPC e ver que realmente é muito sério o nosso trabalho. A propaganda é a alma do negócio? Com certeza. Mas a gente também espera que esse nosso programa toque o coração das pessoas, né?
Mas o bazar não é a nossa última parte da visita, né, Anne? A gente ainda tem umas salinhas ali que você vai me mostrar, principalmente as de atendimento. Sim. Você me leva lá? Com certeza, Então vamos lá. vamos pra lá. Então vamos. Então agora, Anne, a gente vai para uma sala que tem fisioterapia. Isso, inclusive caso, estamos com atendimento agora no momento. A gente vai trabalhar. Imagina. A gente pede desculpa para ser bem rapidinho. Então vamos, você pode entrar primeiro? Claro. Eu não quero incomodar, com licença. Tudo bem? Tudo bem. A gente está aqui mostrando o trabalho da Carol, né? É, a fisioterapeuta. Tem aqui uma paciente recebendo uma massagem. Espero que esteja tudo bem. Desejo melhoras rápidas para a senhora. Aqui também tem o atendimento com a psicóloga, o atendimento individual e o atendimento também com o nutricionista, que também é um atendimento individual. Entendi. Então dá para fazer bastante coisa aqui. Sim. E se tiver algum voluntário também pode usar essa sala aí. Fica a dica. Fica a dica. Sabe, pode acontecer. Com certeza. Vamos sair aqui a francesa para não atrapalhar o atendimento. E a gente já volta. Peraí. Agora a gente está na última parada dessa nossa visita, Anne. A gente passou antes na salinha que tem os suplementos, medicamentos, mas é muito pequenininha. A gente insere as imagens também para ver que eles estão lá, o estoque existe, mas a gente está nessa área maior que tem as cestas básicas. Então não basta medicamentos, suplementos, atendimentos, conselhos, abraços, tem também cesta básica para quem precisa. Como vocês recebem, como vocês distribuem essas cestas? Então, doação, mais uma vez, né? Tudo por doação. Como é feito o cadastro com a assistente social, ali aquela família, aquele atendido que está numa situação mais vulnerável, né? Muitas vezes com benefício negado, com alguma dificuldade ali na aposentadoria, algo desse tipo, nós fazemos o repasse das cestas básicas. Então, a sua doação, ela realmente é repassada para os nossos assistidos. Porque tem gente desconfiada. Tem. Aí fala, será mesmo que o dinheiro que eu estou doando... Tá aqui a prova, gente. Agora não tem menor desculpa para não... O pessoal que fez essa doação aqui da cesta básica, nosso eterno agradecimento e podem acreditar, o repasse será feito. Com certeza. E é muita gente que está precisando, que merece essa ajuda também, né? Sim. Anne, para encerrar, endereço, telefone, como encontrar vocês, para quem quiser ajudar. O endereço é Rua Doutor Souza Alves, 369, no centro de Taubaté. Digita ali na busca GPC Taubaté, não tem erro. Não tem erro. Então a gente encontra lá e ajuda. Por que ajudar? Mais que um ato de amor, de solidariedade ao próximo, também se colocar no lugar da pessoa. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Pois é. Se Deus quiser, ninguém vai precisar. Ninguém. Mas se precisar, tem um colo aqui. Com certeza. E chegou a hora do nosso último short de hoje. O Câmara na Rua é o programa que visita diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e mostra o seu funcionamento. Escolhemos um corte especial do programa. Vamos ver? Solta o play! É preocupante a condição desses biomas e da mata no Brasil daqui em diante, ô Luiz? É muito preocupante, porque a gente vê falar de hectares, de uma imensidão de queimada. Chega a preocupar essa perda? Preocupa muito, porque eu acho que as queimadas trazem a questão ambiental para perto da sociedade, porque começa com a questão da saúde pública, né? Porque as queimadas geram uma quantidade de fumaça grande, degradam a poluição do ar, geram problemas de saúde para o ser humano, que finalmente vão sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, né, e causar perdas econômicas também, além do dano à saúde. Então o ser humano começa a perceber a importância das queimadas. Só que vai muito além disso, porque você tem uma perda, por exemplo, dos recursos naturais. Se a gente trata, por exemplo, do carbono florestal que está estocado na floresta, que tem um valor, por exemplo, no mercado, vale dinheiro, e também é o componente que pode reduzir
a quantidade de gases de efeito estufa da atmosfera. Então, as florestas são um elemento fundamental para a mitigação das mudanças climáticas globais. Esse fogo entrando nessas áreas, você perde carbono, aumenta as emissões, você perde biodiversidade, que é um dos elementos críticos para o desenvolvimento da bioeconomia nacional. Então, a gente, se perder isso, nós perdemos a nossa capacidade desse desenvolvimento e perdemos o provimento de serviços ecossistêmicos, que pode ser, por exemplo, a ciclagem da água. Uhum. Né? Se a gente reduz a ciclagem da água pelas florestas que foram desmatadas ou queimadas, nós podemos causar uma crise hídrica para o consumo, para a agricultura, que utiliza irrigação, né? e para o setor de energia. Então, essa conexão do meio ambiente com a sociedade e com a economia deve ser levada a sério atualmente para que nós possamos reduzir ao máximo esses danos ambientais. Você falou do carbono, o Brasil ainda engatinha nesse processo de comercialização de carbono, né? Em termos de comercialização, sim, mas em termos de monitoramento e uma estrutura estratégica para tratar da redução das emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, o Brasil é um dos pioneiros e líderes mundiais. Só que a gente tem muita dificuldade de implementação realmente das ações. Existem planos, né, para essa redução ocorrer, mas a extensão territorial, os diferentes níveis federativos devem trabalhar de uma forma muito mais integrada para que a gente possa realmente avançar e reduzir nossas emissões relacionadas ao setor de uso da terra, que é praticamente 50% das emissões nacionais. Matriz energética limpa. O Brasil está com uma grande oportunidade de se tornar uma referência, realmente? Também é outro setor que o Brasil poderia avançar bastante pela disponibilidade hídrica, que já compõe grande parte da matriz. Nós temos uma disponibilidade de energia para a energia fotovoltaica também excelente, enorme em relação a diversos outros países. Então, cabe a nós percebemos que o Brasil tem uma oportunidade na transição energética, tem uma oportunidade na bioeconomia e tem uma oportunidade de ser provavelmente o primeiro país do mundo que consegue zerar suas emissões. Agora, me diga uma coisa, o mundo olha para o Brasil torcendo para que ele aproveite essa oportunidade na sua avaliação? Como biólogo, como técnico? Como técnico, eu vejo que o mundo espera que o Brasil lidere essa corrida para a sustentabilidade. Isso, né? Eu acho que cabe a nós realmente tomar esse papel e seriamente encarar esse desafio com financiamento, com formação de recursos quase uma humanos. Responsabilidade do Brasil, né? Com certeza. O Brasil é o único país que tem a capacidade de fazer isso de forma muito rápida e liderar o mundo rumo ao desenvolvimento sustentável. Eu não sei se você sabe me responder isso, mas como é que está a qualidade do ar para nós, pobres mortais aqui do Vale do Paraíba? Bom, a qualidade do ar... Com essa seca, com essa estiagem, com esse calor... a qualidade do ar, ela se degrada, né? Principalmente durante esse período seco, porque você tem uma emissão de aerossóis muito grande devido às queimadas. Então, principalmente no ano de 2024, tivemos uma das piores qualidades do ar do mundo, né? No país. Então, realmente a gente tem que tomar atitudes para que esse ar melhore, e a gente sabe que o ar do Brasil pode ser um dos melhores do mundo. Já era previsto a seca, né? Você estava me falando em off que já tinha essa previsão de seca nesse período todo que a gente está vivendo. Você já tinha monitorado isso? Sim. Essa seca rígida? Sim, nós tínhamos dados, né, mostrando o fenômeno do El Niño, que gera seca, o aquecimento do Atlântico, que também gera seca, e com esses elementos a gente conseguia definir que a temporada de fogo seria realmente uma das piores já ocorridas no país.
Os programas Espaço Comunitário e Câmara na Rua estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. O Dia do Imigrante Italiano foi instituído em 2008 para homenagear o maior movimento migratório internacional da história do país. A data foi celebrada no último dia 23 de fevereiro. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios do Mix o professor doutor da Unital, Moacir Santos. Professor, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Mix da TV. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante para a comunidade. Quando a gente fala desse contexto de imigração italiana, como é que a gente tem as características da Europa neste final de século XIX e início do século XX? É muito importante ressaltar essas características porque hoje o que nós percebemos é uma forte aversão ao imigrante naquele continente. Mas muitos dos países que hoje têm movimentos contra a imigração foram, naquele momento, no século XIX, países que enviaram seus nacionais para outros lugares, como o Brasil, Estados Unidos, México, exatamente porque havia muitas dificuldades econômicas, pobreza e até mesmo fome. Então as pessoas buscaram em países como o Brasil uma oportunidade de recomeçar e ter uma vida melhor. E por que o Brasil foi um dos destinos mais procurados por essa população, professor? Além da disponibilidade de terras, é importante ressaltar que o Brasil, no século XIX, teve uma política de atrair imigrantes, especialmente por conta da questão da ocupação dos vazios, então havia muito território e era necessário garantir, mas ao mesmo tempo a busca de mão de obra, uma vez que havia uma forte resistência à continuidade do sistema escravista. E infelizmente havia teorias raciais que diziam que os imigrantes europeus trariam vantagens, melhorariam o perfil da população brasileira. É lamentável que isso tenha ocorrido, mas foi um dos motivadores da política migratória do governo brasileiro naquele momento. Das nossas regiões brasileiras, quais que tiveram maior mão de obra e atraíram mais esses imigrantes? Especialmente no Sudeste e no Sul, né? Hoje nós percebemos muitos descendentes, pessoas que têm ascendência italiana, alemã e de outras nacionalidades, então região Sul e Sudeste, mas no Brasil de um modo geral. E os italianos especialmente formam o maior contingente desses que migraram, então os descendentes são em grande número no país. Existe uma estimativa, professor, de quantos foram inicialmente ou hoje são descendentes dessa população? Olha, existe uma estimativa de até 25 milhões de brasileiros que têm ascendência italiana. A maior parte desses antepassados vieram para o Brasil no século XIX, mas uma parte não pequena também imigrou no decorrer do século XX, até os anos 50, 60 do século passado. Bem, eles vieram com promessas de terras, também de desenvolver atividades econômicas. Quais são os destaques que a gente pode colocar nesse setor? Olha, tem duas observações importantes em relação a isso. Primeiro, porque apesar da promessa de muitas facilidades, especialmente na agricultura, foi uma imigração difícil porque não havia a legislação que apoia e protege o trabalhador. Então, claro, foi uma situação que não se compara à questão da escravidão, mas eles enfrentaram muitos desafios. Inclusive, muitos italianos que imigraram para o Brasil foram embora. Mas também muitos estiveram no ambiente urbano. Então, as primeiras iniciativas de industrialização foram beneficiadas, porque parte desses imigrantes traziam experiência de trabalhar em fábricas ou eram trabalhadores especializados, com ofício. Então, isso foi muito importante para incrementar a economia brasileira naquele momento. Professor, as promessas iniciais eram para terras agricultáveis, né? Essa foi a realidade encontrada pela maioria ou teve alguns dissabores? Muitos dissabores, principalmente porque adquirir terra não era fácil. Muitos ficavam num ciclo de dívidas porque iam trabalhar nas fazendas e tudo que utilizavam, desde instrumentos até alimentação, tinha que ser adquirido do proprietário da fazenda. Então isso gerava uma dívida e algo que muitas vezes era praticamente impagável. Então não foram todos que conseguiram realizar o sonho de sair dessa condição e se tornarem proprietários. Muitos conseguiram, mas outros não conseguiram. Alguns foram bem-sucedidos e outros não foram, exatamente pelas condições adversas que encontraram nas fazendas, especialmente aqui no estado de São Paulo. Quando a gente olha os expoentes dessa imigração, né, Taubaté
está nessa vanguarda, né? Foi um dos núcleos irradiadores, vamos dizer assim, desse processo. Quiririm, por ser uma terra alagadiça, também trouxe bastante dificuldades para essa população. Exatamente, porque as melhores terras, elas já estavam em mãos dos fazendeiros, né, das pessoas que queriam essa imigração com mão de obra, né? Então, o Quiririm realmente foi um desafio, e um desafio que foi enfrentado, inclusive, com o desenvolvimento da cultura do arroz, por exemplo, que é mais propícia ao tipo de solo que existe nessa região da cidade de Taubaté. E, de fato, o Quiririm se tornou, em Taubaté, e portanto Taubaté, um espaço muito importante da imigração italiana no estado de São Paulo. Professor, então a gente pode usar um ditado popular, dizer que do limão fizeram realmente uma limonada, dando o exemplo de Quiririm? Sim, como comentamos, né, muitos desses que imigraram traziam experiência. Então, existiram muitas dificuldades, mas essas diversidades foram enfrentadas por essa experiência anterior, não é? E é importante dizer que esses núcleos também depois se constituíram em vilarejos, em pequenos espaços urbanos, em olarias, em comércio, em restaurante, né? Ou seja, houve uma diversificação das atividades econômicas, né? Como se sabe, historicamente, a imigração sempre é importante, né? Ela incrementa a economia e a sociedade, ela traz riqueza em todos os seus sentidos, não apenas material, mas cultural, inclusive. Além desse destaque econômico que o senhor acabou de colocar, quais outros traços, outros resultados nós tivemos na prática quando a gente fala de processos sociais, culturais, relacionados ao distrito, né, na época do distrito de Quiririm? Olha, o distrito tem uma contribuição ímpar à história de Taubaté, exatamente por conta dessa diversidade que os imigrantes trouxeram, né? Então a gente pode falar de um conhecimento especializado, a questão das olarias, da produção de arroz, do comércio e especialmente esse enriquecimento da identidade da cidade, né? Muitas pessoas pensam que uma identidade cultural, histórica, ela é sempre a mesma coisa, tem que ser homogênea. Não, a identidade ela pode ser diversa. E Taubaté é um município que representa muito bem esse traço brasileiro, porque aqui nós vamos encontrar o samba, a cultura caipira e também a cultura italiana. Então ela vem agregar ao município por trazer essa diversidade, né, de valores, de alimentação, do jeito de falar, né, de conhecimento, né? Então é algo que deve ser muito valorizado na experiência do município. Professor, falando em valorização, com o passar dos anos, né, a gente está falando de décadas, até de séculos, houve ou há um processo de valorização dessa cultura hoje do imigrante? Esse povo inicialmente que veio para cá como colônia, hoje tem uma valorização, a gente pode dizer, perante a nossa sociedade? Você toca num assunto muito importante. Essa valorização existe recentemente, mas os imigrantes, quando chegam num país novo, muitas vezes são vistos com desconfiança. Exatamente porque vêm de uma condição difícil e buscam, mediante o trabalho, superar aquele passado. Então, inicialmente, não somente o imigrante italiano, mas os imigrantes, de uma maneira geral, não eram exatamente bem vistos. Havia uma certa xenofobia na sociedade brasileira, não é? Hoje é uma situação diversa. Os imigrantes italianos e europeus, de maneira geral, eles são vistos de uma maneira muito positiva, não é? Mas não era essa a realidade que ocorria no passado. Então é importante lembrar disso porque a gente vai olhar o passado como algo muito tranquilo, sem conflitos. E esses conflitos eles ocorreram, agora estão superados, há uma positividade em relação à contribuição dessa população e dos seus descendentes, mas nem sempre foi assim. Aproveitando, fazendo então uma ponte para o futuro, como essa experiência da colonização italiana pode nos ajudar e contribuir para que a gente também receba melhor esses imigrantes, não só europeus, mas de outras nacionalidades, e entendendo que a nossa cultura brasileira é diversa. Isso é uma colocação muito importante, né? O imigrante, ele traz exatamente essa característica tão importante que é a diversidade de hábitos, costumes e olhares. Então isso pode enriquecer uma sociedade, não só do ponto de vista dos relacionamentos, mas até mesmo da produção, novas maneiras de organizar a economia e as atividades são elas relacionadas. Então, essa é uma lição importante para Taubaté e acredito que para a região também, sempre está aberto o imigrante. Infelizmente, o olhar negativo, o preconceito em relação ao imigrante existe por parte de algumas pessoas, mas isso tem que se mudar. Ou seja, Taubaté recebendo imigrantes de várias partes do mundo vai estar se tornando diversa, como já é a cidade, né? Mas ela vai ganhar ainda mais em experiências e referências para melhorar a sua posição no mundo e, quiçá, inovar suas práticas.
Professor, como as políticas públicas podem contribuir para a gente preservar esse legado da cultura italiana, mas também da nossa história de uma forma geral? Acho que as políticas públicas elas são fundamentais. A instituição de datas, por exemplo, como comentamos agora no início do programa, é algo importante, mas é necessário também trazer isso para o ambiente escolar, para os festivais culturais e especialmente instituir espaços em que haja a valorização da presença dessas pessoas, né, de como elas contribuem. Então, as políticas públicas, seja no âmbito da educação, da cultura, não é? Tem um papel primordial nisso. Até porque nós vamos ter uma sociedade que vai ser mais pacífica e assertiva na medida em que souber trabalhar e conviver com a diversidade. 23 de fevereiro, Dia Nacional do Imigrante Italiano. Professor, é uma data a ser celebrada com mais vitórias ou ainda grandes desafios? Eu acho que uma data para ser celebrada e uma data que seja observada como uma referência para a valorização do imigrante italiano, mas também de todas as nacionalidades que em algum momento, né, estiveram presentes no país. Lembrando, inclusive, das adversidades, dos desafios que essas populações tiveram. Então, celebrar não significa esquecer os conflitos. É importante lembrar aquilo que ocorreu no passado, inclusive as adversidades, para que elas não se repitam no presente e no futuro. Professor, muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. Fica o convite aberto para uma próxima oportunidade a gente bater mais um papo com outras histórias relacionadas à nossa cultura. Eu agradeço e desejo a todos uma boa semana. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até mais!